Olá, eu me chamo Carolina Landim, sou estudante de agronomia no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Desenvolvo um trabalho de seleção de genótipos de mandioca ao déficit hídrico, com orientação da professora Nancy, juntamente com os alunos Annalise e Matheus Magri. E hoje eu vou falar para vocês sobre a experimentação agrícola, que é um fator, uma matéria muito importante no curso das agrárias e em outros cursos, né, que a experimentação ela é importante para a nossa formação. É a partir dela que nós vamos estar realizando o nosso TCC para poder, né, pegar o diploma. E o que é a experimentação? A experimentação ela é uma parte da estatística que estuda o planejamento, execução, coleta de dados, análise e interpretação de resultados provenientes de um experimento. No meu caso é a seleção de genótipos de mandioca ao déficit hídrico. O que isso faz? A experimentação ela oferece para a gente um suporte probabilístico na pesquisa que vai possibilitar a gente de encontrar soluções para fenômenos da natureza que tenham algum grau de erro conhecido. No meu caso, o fenômeno da minha natureza é o déficit hídrico, a falta de água, a falta de chuva. E o que eu vou fazer? Eu vou implantar esse projeto com essas mandiocas para eu poder estar avaliando quem melhor se destaca nesse fenômeno. A experimentação se difundiu aí nesse século, né, que nós estamos, através da estatística, né? A experimentação não se encaixa apenas na agronomia, mas também na engenharia, na medicina, na psicologia, né? Quem foi aí que formalizou o que existe hoje na experimentação agrícola foi Fisher. Ele era um estatístico que trabalhou na Estação Experimental de Agricultura na Inglaterra. E vários dos termos que eu vou estar falando para vocês agora foi Fisher, né, que implantou no estudo de experimentos com a estatística. Então, o que é um experimento? Um experimento é um procedimento planejado, partindo de uma hipótese que visa provocar fenômenos controlados e observar e analisar esses resultados. Então eu vou implantei o meu projeto, coloquei ele no déficit hídrico e vou ver o que isso vai me dar de resultado. E deve ser planejado. Então a gente tem que saber tudo pré-definido, quando eu vou instalar, quais são as metodologias que eu vou utilizar, qual o fenômeno que eu vou provocar. No meu caso, então, o fenômeno que eu provoquei foi a falta de água. Para provocar esses fenômenos, eu tenho vários tipos diferentes de maneira, de técnica que eu posso estar implantando. No meu caso, eu tenho o controle e tenho as plantas que estão com tratamento, né? Então, controle e tratamento, eu vou estar falando para vocês o que são. Eu tenho ali as minhas plantas com tratamento e nesse tratamento que eu vou provocar os fenômenos. Então eu tenho que escolher diferentes maneiras técnicas para resolver um determinado problema. Então o meu fenômeno é a fim de resolver algum problema, sob condições controladas. E o que isso quer dizer? Que não pode variar de espécie para espécie. No caso, como eu estou trabalhando com variedades de mandioca, o meu tratamento ele não pode variar de cultura para cultura. Então ele tem que ser uma condição controlada, entendeu? Eu não posso manter condições inconstantes. Eu tenho que ter tudo constante, tudo planejado. A não ser que tenham erros não controlados, né? Que foge do meu alcance. Por exemplo, o meu experimento ele é feito em casa de vegetação. Então eu controlo umidade, precipitação, que é a quantidade de água que vai ser aplicado, e vários outros fatores. Mas se o meu experimento ele fosse a campo, o dia que chovesse, por exemplo, algo que eu não posso controlar. Então isso é uma variável não controlável. Mas como eu trabalho em casa de vegetação, então irrigação é controlada, umidade é controlada, então tudo isso eu tenho que ter controlado para mim poder estar avaliando o que realmente importa. Agora eu vou falar para vocês os termos utilizados aí na experimentação agrícola. Se algum professor chegasse em você, ou alguém chegasse em você, olha, você vai ter que desenvolver uma pesquisa no qual você vai estar fazendo a seleção de alguma variedade a um herbicida, você vai estar fazendo 4 tratamentos com 5 repetições, eu quero tantas parcelas em DBC ou em DIC, você iria entender o que essa pessoa está falando para você?
A partir de hoje, quando você assistir esse vídeo, você vai entender todos esses termos. Eu vou estar explicando pra você cada um deles. E são termos simples, quando a gente fala assim parece ser muito difícil, mas a partir do momento que você vai estudando, que você vai passando os semestres da sua graduação, esses termos eles começam a ficar mais frequentes, então você já vai se habituando a ele. Tudo isso que eu falei, vamos lá, para tudo isso que eu falei. O que é tratamento? Tratamento serve para indicar o que você vai estar comparando, se é fertilizante, se é inseticida, se são variedades, se é uma irrigação, se é um herbicida. Então isso é o tratamento, é o que você vai estar comparando. Claro que hoje em dia existem tratamentos, o tratamento ele é um termo mais geral hoje em dia, porque hoje em dia a gente trabalha com comparação de maquinário, comparação de métodos de aplicação. Então tratamento é tudo aquilo que você vai estar comparando. E nós temos as variáveis respostas, que são obtidas através de contagem e não podem ser confundidas com tratamento, porque elas não são que estão sendo comparadas, mas nós tiramos essas análises, que são quantitativas, que é número de folha, número de raiz, número de nós, entre nós, quantidade de raízes. E nós temos os qualitativos, que é a idade da planta, a altura da planta, o peso dela. Então isso são variáveis quantitativas e qualitativas. E essas não podem ser confundidas com o tratamento, porque elas não estão sendo comparadas. E nós utilizamos isso para ver mais ainda o desempenho e o que o tratamento implicou nesses parâmetros. A parcela ela é um termo que nós utilizamos para indicar uma unidade de área usada no experimento, que pode ser uma faixa de terra, pode ser uma planta, uma peça, um animal, e no meu caso são vasos. Cada vaso no meu experimento é uma parcela. Como o meu experimento é um experimento fatorial, eu tenho 72 parcelas. Por quê? Porque eu tenho 9 variedades de mandioca, no qual eu tenho 2 tratamentos, que é o controle e o déficit hídrico, e eu tenho isso tudo repetido 4 vezes. Então eu tenho 4 repetições com 2 tratamentos, 4 vezes 2, 8, e isso eu multiplico pela minha quantidade de variedades, que são 9. Então eu tenho 72 vasos, eu tenho 72 parcelas. A unidade experimental, que também nós chamamos de parcela, é o menor unidade ali do seu experimento que você vai estar aplicando o seu tratamento. No meu caso, metade das minhas plantas, metade de 72, é a minha unidade experimental, porque nela eu estou aplicando o tratamento. E a outra metade é a minha unidade de controle. Na minha unidade de controle, eu coloco ela sobre mesmas condições ambientais, porém, nessa eu não aplico nenhum tipo do tratamento que eu estou aplicando na minha parcela de tratamento. Então a minha unidade de controle ela serve como um parâmetro. Todos os experimentos agrícolas ele tem, e os outros experimentos também, ele tem a unidade de controle, que serve para você ter parâmetro de comparação, porque se você deixa assim uma unidade de controle, como é que você vai descobrir qual é a variedade que melhor se desenvolveu sobre um déficit hídrico, se você não tem a variedade que se desenvolveu, todas as variedades que se desenvolveram sem esse déficit, ou quando você aplica herbicida, como é que você vai saber se a sua planta ela teve algum tipo de toxicidade, se você não tem nenhuma outra que não sofreu esse problema. Então a gente tem que estar atento a isso. Eu falei pra vocês que meu tratamento, que o meu projeto, ele tem 2 tratamentos e 4 repetições. O que seriam essas 4 repetições? São as minhas unidades experimentais. Todos os meus grupos de unidades experimentais são repetições. Então, eu tenho 9 variedades de plantas repetidas 4 vezes no meu experimento. É sempre desejável que a gente tenha o maior número possível de repetições, porque quanto maior o número de repetições, mais homogeneidade eu vou ter nos meus resultados. E claro que ele é limitado pelo nosso recurso, que a gente tem disponível. No meu caso, é a quantidade de maniva que eu tinha disponível para fazer o meu projeto. Então, quanto mais repetições, menos interferência eu vou ter de umidade, menos interferência eu vou ter de outros fatores. Além do mais, que você pode ter algum problema com o seu projeto, caso você faça
Por exemplo, você vai fazer campo e algum animal, que é uma coisa que você não controla, vai lá e come uma parte do seu experimento. Já pensou se você tivesse apenas uma repetição, se você fizer só uma vez aquela quantidade de planta? Então você ia perder o seu projeto. Então quanto maior a quantidade de repetições, também na estatística, né, quando a gente vai jogar esses dados no A9 e vai fazer um teste de Tukey, quanto maior a minha quantidade de repetições, mais homogêneo saem os meus resultados. Então eu tenho mais certeza do meu teste, eu tenho mais certeza de que fenômeno, de que tratamento foi melhor, do que se desenvolveu melhor. Então quanto mais repetições, melhor. A qualidade foi proposta por Fischer em 1920. E 20 anos mais tarde, essa técnica já estava totalmente difundida na experimentação agrícola. A casualidade é muito importante, pois somente ela vai garantir que as unidades com características diferentes tenham igual probabilidade de serem designadas a dois grupos diferentes, no meu caso controle e déficit hídrico. Porque casualidade vai me garantir ter uma variável igual. Já pensou se em cada linha eu colocasse as 4 variedades iguais? Isso poderia me gerar algum tipo de fator, ou alguma vantagem ou desvantagem para a minha variedade dentro da casa de vegetação, que algum interpere poderia estar causando que alguma cultura se destacasse ou não no meu experimento. Então a minha casualidade, ela faz com que eu tenha variedades em pontos diferentes dentro da minha casa de vegetação, fazendo com que eu tenha ainda mais, diminua mais a minha margem de erro e tenha mais homogeneidade no meu grupo. Então eu não posso ter as minhas 4 variedades em linhas consecutivas. Aqui está a sua paraguainha, depois está a Iapá, depois tem a BRS. Então a casualidade, eu pego essas minhas variedades, sorteio, a minha casualidade foi por sorteio, então eu sorteei e distribuí elas de acordo com o sorteio dentro da minha casa de vegetação, para não ter nenhum tipo de erro que fosse influenciar no meu trabalho. Outra coisa que a casualidade me proporciona, não está induzindo ou tendencionando nos resultados, porque com o sorteio eu não consigo fazer isso. Então, se eu tivesse escolhido onde cada variedade minha iria dentro da casa de vegetação, por melhor que fossem as minhas intenções, eu estaria induzindo a ter resultados tendenciosos. E isso não é algo que a estatística leva com bons olhos, não é algo que a gente deve fazer. A gente sempre deve buscar casualidade para não termos nenhum resultado induzido. Para fazer um delineamento experimental, é preciso planejar o experimento e precisamos definir a unidade experimental, a variável em análise, os tratamentos em comparação e a maneira de designar os tratamentos às unidades. A minha unidade experimental são os vasos, a minha variável em análise é o déficit hídrico, os meus tratamentos em comparação é irrigação e sem irrigação, e a maneira que eu vou estar designando esses tratamentos às minhas unidades. Eu irriguei o meu trabalho até o 15º dia e a partir de então eu mantive as plantas do controle em capacidade de campo e as plantas com tratamento sem irrigação. E existem vários tipos de experimentos. Tem os experimentos cegos, que quando as plantas elas são pesadas, medidas e observadas, cada unidade sem saber de qual variedade ela pertence. Isso para não induzir a um resultado, para que o pesquisador não reduza um resultado. Esse tipo de experimento, quando a gente vai fazer essas análises de peso, de unidade e tamanho, a gente tem que fazer em 2 pessoas, para que não haja o induzimento de resultados. E nós temos os experimentos duplamente cegos. Esse experimento no qual a gente pede para outra pessoa fazer essas medidas, sem que ela saiba o porquê, né? O que a gente está estudando. Então essas pessoas têm que ficar alheio ao sorteio que foi feito dos tratamentos. Tem que ficar, não podemos informar para ela qual vai ser a designação daqueles resultados. Então ele só vai fazer as medições, examinar tudo e te passar os resultados. E os experimentos inteiramente ao acaso são aqueles delineamentos em que os tratamentos são designados a unidades sem qualquer restrição. Esse experimento só pode ser conduzido quando as unidades são similares. Isso não quer dizer que tem que ser todos iguais. Quer dizer que todos os tratamentos, todas as variedades que você for colocar no seu experimento, tem que reagir ao tratamento da mesma forma. Geralmente, em tratamentos inteiramente ao acaso,
eles têm um número igual de repetições. Tem um experimento em blocos ao acaso com números diferentes de repetição, que no caso é DBC, delineamento em blocos casualizados com diferentes repetições. Nesses casos é quando o pesquisador não tem a quantidade de unidade em múltiplos, então não vai ter como ele fazer um tratamento com a mesma quantidade de repetições. Isso aí é um TP que ele tem e a gente tem que fazer o projeto e não tendo a quantidade necessária, né, em números múltiplos, a gente faz esse tipo de projeto, que é em blocos casualizados com repetições diferentes. Quando isso acontece, o que nós fazemos? A gente deixa a nossa unidade de controle com o maior número de repetições do que a que vai ser testada. Nós temos o DBC, né, delineamento em blocos casualizados, experimento em blocos ao acaso. Nesses casos, o pesquisador ele só pode optar por esses experimentos quando ele dispõe de números suficientes de unidades experimentais similares, para que não haja variabilidade entre os blocos. Então o meu é um DBC, né? O meu é delineamento em bloco ao acaso. Eu tenho 2 blocos, né? Um com tratamento e um sem. Foram distribuídos ao acaso, por sorteio. Eu tenho quantidade de unidade similar e em números múltiplos. Por que meu tratamento ele é um DBC e não indica um outro? Porque em cada bloco eu tenho o meu tratamento repetido apenas uma vez. Então, em cada bloco eu tenho meu tratamento repetido uma vez. Por isso que o meu experimento ele é em DBC. Recapitulando, nós vimos o que é DBC, que são os experimentos em blocos, em delineamento em bloco casualizado, que nós temos com repetições diferentes, e o DBC simples, que tem apenas um tratamento por bloco. Nós temos o DIC, que é delineamento inteiramente ao acaso, que são experimentos inteiramente ao acaso, e nós temos os experimentos cegos, foi o que eu tive aqui discorrendo para vocês. Nós aprendemos o que é parcela, que é a menor unidade experimental no que está sendo aplicado o meu tratamento. Tratamento é o que eu estou comparando. Temos as nossas variáveis, que são medidas quantitativas e de qualidade, que é número de raiz, número de folha. E de qualidade nós temos tamanho de planta, tamanho de folha, altura de planta. A experimentação agrícola nos permitiu vários avanços durante a história. Então, fazendo experimentos, a partir de experimentos no qual nós pegávamos fenômenos da natureza, nós pegamos coisas que acontecem no nosso dia a dia que nós não sabemos ao certo se tem alguma influência sobre a cultura, nós podemos fazer vários avanços tecnológicos, né? Melhoramento das variedades de mandioca. Nós temos hoje várias mandiocas que são adaptadas a vários tipos de intempéries aí, de inseto, precipitação. Então, vários estudiosos, eles estudam, eles vão lá e colocam essas variedades sobre diferentes tratamentos. Então, hoje em dia, nós temos várias espécies, não só de mandioca, nós temos a soja, o milho, né, que experimentos nos permitiram e são a nossa base teórica e comprovada de que funciona. Então, eu não poderia chegar a vocês e dizer, olha, tal mandioca é melhor que essa, sem eu estar fazendo, sem eu ter feito um experimento que comprove tudo isso. Então, a partir do momento que eu pego o meu projeto e coloco ele nesse tratamento, eu coloco ele para fazer comparações, eu tenho um fundamento teórico e prático do que eu estou falando. Então, experimentação agrícola é muito importante. Se você está no início da graduação, faça projeto, procure seus professores e entre em projetos, porque a experimentação agrícola vai permitir que vocês coloquem em prática tudo o que vocês aprenderam durante o curso e o que vocês ainda vão aprender. Então, se você tiver a oportunidade, procure um professor da sua faculdade, do seu técnico, e façam iniciação científica para estar melhorando ainda mais o conhecimento de vocês. É muito bom. E o quanto antes vocês começarem aí durante o técnico ou a graduação, melhor ainda. Porque vocês vão estar aplicando tudo que vocês aprenderam, e estão aprendendo e vão aprender.